Então é bom porque agora essa não. Já foi? Amém. Não liga agora não. Ai, que eu confio. Aí e ela não manchou não, ela ficou, a tinta ficou direitinha, ficou boa. Então, quer dizer, com isso nós vamos. E o projeto todo aqui aqui essa parede de lado, ela vai receber ali um banner. Eu já estou com os focos de luz, vou botar uma luzinha iluminando. Porque, na verdade, a pessoa só passa aqui e vê o núcleo se olhar assim. E dessa forma, não. Quem olhar de lá vai ver. Entendeu? Então, vamos fazer a coisa ficar bem legal. O irmão é muito criativo, é só receber. E vamos botando, né? Um dia eu pegar os focos. As estratégias são suas. Aí vou botar ali os foquinhos, vou botar as lâmpadas, eu quero botar planta, botar lâmpada embaixo também. Muito tudo que você possa fazer para ficar com bonito. certeza, aí tem que fazer o melhor para a casa do pai. Pronto, assim nós vamos. Muito bem, vamos participar da palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. E eu quero nessa manhã também cumprimentar você que está aí agora através do Facebook, você que está através do YouTube, com a graça, a paz, a misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vivo, aqui na cidade de Mangaratiba, Praia do Sá, Rua Paraty 54. Então venha nos fazer uma visita, venha estar conosco. Eu costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui em Mangaratiba é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Faça daqui a sua casa, venha participar conosco. E será muito bem-vindo. Tema da nossa mensagem nessa manhã: Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que Ele perdoou para sempre todos os nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16, do versículo 1 ao versículo 6, perdão. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, e de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Senhor Deus e Pai, que essa palavra penetre no nosso coração, que ela venha fazer moradas, e que ela surta os efeitos que por Ti já foram determinados, desde antes da fundação do mundo. Amém. Desde já nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. O apóstolo Paulo, ele havia pastoreado a igreja de Corinto por aproximadamente 18 meses. E isso gerou a ele um carinho muito grande pelos irmãos de Corinto. E eu, quando estava preparando essa mensagem, me lembrei da igreja de Seropédica, que até hoje nós temos pessoas que ficaram lá e até hoje são muito queridas. Então, nos ligam, perguntam. Eu estava até conversando com a pastora Ana, tirar um domingo desse à tarde, eu vou lá, que eu preciso ir. A igreja batista lá em Seropédica, que eu fiz uma aliança tão grande com o irmão de lá, e ele falou: pastor, vem aqui, porque nós fizemos, todo mundo aqui orando pela recuperação de vocês no Covid. Assim que tudo estiver organizado aqui, eu vou aí. Agora, vamos cumprir isso aí. Já se vão 2 anos, né? Mas vamos estar lá com ele. Então, eu me lembrei disso. Você vai criando laços de amizade, né? Como ficou também em Nova Iguaçu, quando passamos pela igreja de Nova Iguaçu, como ficou em Anchieta. E assim foi com o apóstolo Paulo, né? Ele pastoreou a igreja de Corinto por 18 meses e ele criou esse laço de amizade com os irmãos ali
de Corinto. Só que chegou a hora de Deus levá-lo a pastorear em outro lugar. E aí, naquele tempo ali, havia um forte movimento judaizante contra as doutrinas da graça. Se nós pegarmos esse tempo e transportarmos para o dia de hoje, nada diferente. Não. Nós vemos aí até hoje um forte movimento judaizante, porque as igrejas hoje praticamente estão dessa forma. As pessoas estão puxando tudo para o lado está judaizando a igreja. E a graça fica de lado. Ninguém está preocupado em falar a palavra verdadeira, que é a graça de Deus. E por causa desse movimento, Paulo escreveu admoestando para que eles não se perdessem da verdade do Evangelho. Então Paulo já sabia, olha, vocês não se percam, vocês tenham cuidado, porque ele sabia que depois da sua partida viria pessoas querendo mudar tudo. E ele já tinha avisado isso, inclusive, lá na igreja de Éfeso. Nós podemos ver isso lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Ele dá esse alerta lá para a igreja de Éfeso. Atos 20, 29 e 30. E aí diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Também nada de diferente nos dias de hoje. Estamos vivendo isso aí. Então, o que acontece? Existem 3 erros nesse versículo. O versículo 29 diz assim: eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Estão mais interessados em si próprios do que cuidar do rebanho. No versículo 30, eles procuram atrair pessoas atrás deles. Não estão levando as pessoas a viver o Evangelho. Não estão levando as pessoas a viver a palavra de Deus. Não estão levando as pessoas a seguir a Jesus. Estão levando as pessoas a segui-los. Versículo 30 fala isso. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Então, isso aí é o que racha muitas igrejas hoje em dia. E houve um período atrás, um movimento que aconteceu aí há alguns anos, e depois que aquele movimento começou a esfriar, o que houve de igreja quebrando e rachando, não, porque eu vou embora, eu vou fazer do meu jeito. É o que eu falei aqui domingo passado. Antigamente você pregava uma palavra, essa palavra aí de encontro à pessoa, a pessoa procurava mudar de vida. Agora ela muda de igreja. Ela não muda de vida, ela muda de igreja, ela vai viver em outra igreja. E aí, quer dizer, não tem mais aquele amor, não tem mais aquela preocupação até com a sua própria vida mesmo. Porque se você está ouvindo uma palavra que está te incomodando, é sinal que essa palavra você tem que mudar, tem que mudar a sua maneira de viver. E aí no versículo 31, ele coloca aqui também tremendo, porque ele diz assim: portanto, vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Outro erro que acontece nas igrejas hoje em dia: eles buscam resultados rápidos. Eles não estão preocupados em estar orando, intercedendo, clamando, Eles querem resultado rápido. Eles querem resultado rápido para si próprios. Então, resultados que requeram pouco sacrifício. Não é sacrifício de jejum, não é sacrifício de subir monte, não são esses, mas o sacrifício bom, vamos chamar assim, que é você estar empenhado em ler a palavra, em estudar a palavra, orar, interceder pelos irmãos, saber, procurar como está
isso, que na verdade é um sacrifício só no sentido de palavra, porque isso aí faz parte da vida. Você está nesse momento de intercessão. Então, com isso, o que nós vemos é que o nosso Deus, ele não mede esforço para nos salvar. Como assim? Ele dá a sua própria vida, né, em um único sacrifício, porque para que nós possamos ter vida e vida eterna. E agora, cabe a cada um de nós andarmos segundo seus mandamentos. Não segundo os mandamentos de homens. A palavra, ela é pregada. As pessoas muitas das vezes eu me desviei. E eu tenho uma frase, já virou o meu jargão predileto. Eu pergunto assim: o que Deus te fez? Eu também. Entendeu? Não, porque o pastor. Ué. O irmãozinho. Ué. Mas o sacrifício de Cristo lá na cruz não vale nada? Ficou. E aí se desviam, vão viver um momento. Bom, se for filho, vai voltar. Deus sabe como traz. Eu não gosto daquele ditado: se não vem pelo amor, vem pela dor. Se você. Não, isso é um ditado, né? Mas eu não gosto dele no sentido de você não conhece a palavra, então é no amor. Você evangeliza, você vai convencendo. Agora, se você conhece a palavra e agora é aquele filho que você diz: meu filho, não vai fazer isso, ele faz. Aí você vai lá. Né? Sei que hoje em dia não pode mais, você dá um beliscão disfarçado, dá uma chinelada, dá um castigo. Hoje em dia não pode mais nada disso, né? Agora você bate no filho, o filho faz um horroroso. Onde eu vi uma pessoa dizer assim: na escola eu fui tratado até a palmatória. Meu pai, um dia parado, me trouxe para tomar um café no bar. Chegou um senhor já, um rapaz já, forte, escuro, do lado dele, bateu nas costas dele. Você não é o Ney Nogueira? Aí ele já assustou. Sou. Você não trabalhou no SAM, que era a antiga Funabem, né? Trabalhei. Ele disse que na hora ele pensou: morri. Agora. Aí o rapaz chorou, abraçou ele e falou: muito obrigado por todas as palmatórias que o senhor me deu. Hoje eu sou um advogado bem sucedido. Né? Mas a geração de hoje, amém, nós vamos ter advogados bem sucedidos também, em nome de Jesus. Amém. Então, sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. E isso se faz necessário entre nós colocarmos para poder entender a palavra do Senhor. Agora, por causa desse ato, nós fomos reconciliados com Ele. A sua morte sacrificial selou a paz de Deus conosco. Por quê? Percebeu-se que a antiga aliança não tinha mudança. Uma vez por ano você vai lá no tabernáculo, apresenta lá suas ofertas pelos seus pecados, e agora eu estou livre, posso continuar pecando. Aí você pode falar assim: mas e agora é diferente? Sim, agora é diferente. É só você parar para raciocinar que um homem sem pecado, sem mancha, sem nada que o condenasse, morreu por mim, morreu por você. Aí você vê a sua responsabilidade. É a mesma coisa que você parar e pensar assim: o meu pai morreu por mim. Caramba, o meu pai morreu por mim. Pois é, ele morreu por você. Ele deu a vida dele na cruz para que você hoje tenha vida e vida em abundância. Ele deu a vida dele na cruz para que você hoje olhe para a cruz e ande direito, e ande no caminho correto. Não é assim: não, eu fui lá na igreja hoje, já fiz o meu devocional, já fiz o meu sacrifício de domingo, e agora eu vou lá na igreja do pastor Nilton, que é de manhã, e depois
do meio-dia é seguir cozido e samba no pé. Eu vou lá para Gandaia, vou comer um camarão frito ali na praia, vou tomar um negócio. Não. É aquele que nós estávamos comentando, é a pessoa olhar para você e ver para você testemunho. Você é um testemunho vivo da palavra do Senhor. É quando a pessoa olha para você, como eu ouvi na sexta-feira, né? Um testemunho. Não faltou dizer, você eu conheço a tua índole. Então, é a pessoa olhar e falar assim, você eu posso confiar. Porque antigamente, se nós recortarmos ao passado, a pessoa chegava para comprar alguma coisa, como é que você faz? Eu sou pastor. Opa, vai levar. Hoje em dia, a pessoa tem que falar, não, você é pastor, mas eu conheço você como tal. E aí, confiar. Então, é assim que nós temos que viver. Por quê? Porque o Senhor dá a sua vida para agora nós o representarmos aqui na terra. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. Né? E Cristo, ele é o quê? É a nossa propiciação. E o que é propiciação? É conseguir seu perdão, seu favor, sua obra e vontade. Então, através do sacrifício dele, ele consegue para nós. Porque ele não precisava ser perdoado, ele não tinha pecado. Ele não precisava ser curado, ele era a cura. Então, ele consegue para nós o perdão, ele consegue para nós o favor imerecido, que é a graça de Deus, e ele consegue para nós a boa vontade do Senhor, e nós estamos vivendo no ano da vontade do Senhor para a nossa vida. Então, nós precisamos entender isso. E aí lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: o que é, capítulo 2, filhinhos meus, esse tema é bom, né? Já viu você ouvir assim, Deus falando para você no teu ouvido, filhinho, meu filho, minha filha, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, e ninguém está livre, né? Um dia levantou sem pé, porque com o pé todo mundo levanta. O pessoal fala, levantei com o pé esquerdo. Eu levanto com os dois, com o esquerdo e com o direito. Não deixo na cama, não. Então, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas não está dizendo que você tem que permanecer no pecado. Se todavia, caso aconteça, mas você não permaneça. E aí o versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Do mundo dos filhos de Deus. E aí a pessoa está vendo? Do mundo inteiro. Do mundo dos filhos de Deus. O outro? Mas quem? Não nos importa. Nós temos que pregar o evangelho para todo mundo. Aí é para todo mundo, mundo mesmo, no sentido literal da palavra. Agora, só aqueles que são do mundo ocumene é que vão ouvir a palavra. Muito bem. João capítulo 4, versículo 10. 1 João, perdão. 1 João, continuando aí. 1 João capítulo 4, versículo 10. Diz assim: nisto consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Nós nem pensávamos, gente, eu canso de falar isso. O meu negócio era carnaval, o meu negócio era bagunça. Mas Ele deu a vida dele por mim. E um dia eu fui alcançado. Então, o amor é tão grande que você está lá e ele não diz assim, fica por aí. Não, ele vai lá e te abraça. Ele envia alguém para te evangelizar, envia alguém para falar. E aí você, o Espírito Santo vai penetrando, você vai.
E daqui a pouco, quando você vê, você olha e fala assim, caramba, eu fazia tudo isso, hoje em dia, nada disso me dá prazer. Então, é isso que nós temos que ver. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos lá, vamos andar para frente, como diz o outro. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, segundo o seu amor, né? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é um lavar regenerador. Cristo é a nossa redenção. São essas coisas que as pessoas precisam entender. As pessoas estão preocupadas com a mulher do fluxo de sangue, estão preocupadas com todas aquelas coisas, mas não entendem a palavra, não entendem o sacrifício. Mas eu tenho que fazer. Eu nunca vi ninguém querer ser crucificado. Eu tenho que imitar Cristo. Eu tenho que fazer tudo o sacrifício. Mas Cristo fez então, ele foi crucificado. Seja crucificado. Só é para fazer o que não traz dor. Ele foi chicoteado. Deram-lhe um cuspe em cima dele. Mas em mim ninguém cospe não, pastor. Ué. É 2 pesos e 2 medidas. Eu estava tentando me lembrar esse termo. É 2 pesos e 2 medidas. Não, assim está tudo bem. Mas se for assim, não. Desse jeito eu não aceito. Ué. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Perdão, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, olha que coisa maravilhosa, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por sua chaga foi sanada. Então ele levou todos os nossos pecados. E agora, pecados passados, presente e futuro. Você hoje não vive no pecado. Você não vive na prática do pecado. No versículo 18 do 1 Pedro capítulo 3, uma folhinha aí à frente, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez. Então ele não vai morrer de novo. É uma única vez. Pelos pecados, o justo pelos injustos. Para conduzirmos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado em espírito. Por quê? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É pelo seu favor imerecido que ele vem e nos livra de todos os pecados. É pelo amor que ele tem por cada um de nós que ele dá a sua vida lá na cruz. Para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas não é viver a forma que o pessoal quer viver. A moda vamos embora. Não. É viver compromissado com a palavra de Deus. Amém, é verdade. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Gisele, eu estou sentindo que você vai me dar uma Bíblia de presente, hein? Essa aqui minha é bem antiguinha, mas olha,
É boa, né? Você já vai, ela já está macia. Eu devo ter umas 4 lá dentro. Não, essa daqui já está, ela já me conhece. Quando eu falo, ela já vai virando as páginas sozinha. Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Antigamente, como é que era o negócio? Acabamos de falar ainda há pouco. Traz lá a sua oferta, vai matar, as pés do sangue, só o sacerdote podia ir lá dentro. Então, agora não. Agora ele deu a vida e você agora vai a ele. Você senta e conversa com o Pai. Ele está ali para te ouvir. Você tem acesso direto. Não precisa mais ficar, eu vou lá no santo, aí depois vou no outro santo. Tem gente que é assim, né? Eu vou no santo. Esse santo não resolveu. Para isso já tem 2 santos para cada dia do ano. Que é pra, se um não resolve, o outro dá um jeito. Entendeu? E quando não satisfeito, quando chega lá em novembro, eles ainda dizem que é o dia de todos os santos. Aí é o nosso dia. Porque a palavra de Deus diz santo, porque eu sou santo, então é o nosso dia. Aí, nós não. Você senta ou ajoelha e conversa com o seu pai. Conversa com ele. E ele vai te responder. Mas espere ele responder, porque tem gente que conversa, pede, fala, mas na hora de parar para ouvir, amém, obrigado, e vai embora. Não, ouça e cumpra o que ele falou para você fazer. O importante é isso. Então, ele com um único sacrifício, aí em Hebreus capítulo 10, versículo 14, vai só uma folhinha na frente, diz assim: porque com uma única oferta, a oferta era ele, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então você está aperfeiçoado para sempre. Agora você está vivendo o quê? Um processo de santificação. Porque, sabe o que acontece? O erro que muitos cometem. A pessoa chega na igreja, cheio de carrapicho, cheio de defeito, cheio de vícios, e você quer que ele saia daqui hoje e amanhã não tenha mais nada disso. Não. É um processo de santificação. Agora, você não pode, daqui a 10 anos, não, pastor, tô bem. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia quando eu me converti. E agora, meu filho? Agora fumo uma. Adiantou nada. 10 anos depois você já tem que estar aí, ó. É um processo. Às vezes nós queremos fazer tudo também no imediatismo. Não, entrou hoje, confessou a Cristo hoje, amanhã já tem que estar limpinho. Não é assim. É um processo. Até porque, se nós pararmos para olhar, até nós ainda estamos nesse processo. Sim. Tem hora que dá uns 5x4, né? Aí pronto. Ainda estamos no processo. Então, um processo. E quando você chegar a 100%, aí feliz regresso. Né? Então, esse é o caminho. Deus cuida de cada um de nós de uma maneira muito especial. Então, ele, através desse ato da sua morte, ele nos justifica. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, amados, nós precisamos entender e viver a palavra do Senhor. Entender que Ele deu a sua vida, tá? Hoje você não precisa, não, mas eu preciso fazer um sacrifício. Você quando você fala isso, automaticamente você está anulando o sacrifício de Cristo, que foi para sempre. Você está dizendo, não, se eu não fizer, se eu não der uma ajudinha, esquece sua ajuda. Esquece sua ajuda.
Quem fez foi Ele, por você, por mim, por cada um de nós. Versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele próprio, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Olhe de forma diferente, olhe agora assim, a responsabilidade que você tem. A responsabilidade que você tem. Porque o mais interessante é que quando as pessoas olham para você, está tudo certo. Se precisam de oração, vamos lá. Mas se você cometer um deslizezinho, por menor que seja, e é crente, hein? Apontam logo o dedo. Apontam logo o dedo. Então, procure andar da melhor maneira possível. Sabendo que o Senhor tem coisas grandes e firmes para você. Se você não entender a importância da propiciação, né, de Cristo, se torna impossível você viver verdadeiramente o cristianismo. Se você não entender o que Ele fez, o fato dele ter dado a vida para que você hoje tenha vida e vida em abundância, se você não entender que por um único sacrifício Ele agora já assinou a tua salvação, né? Se você não entender que quando você não estiver mais aqui, você vai morar no céu, porque Ele já te comprou pelo seu sangue. Você é propriedade exclusiva de Deus. Se você não conseguir entender isso, você vai viver eternamente fazendo os sacrifícios de dolo. É verdade, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E não vivendo uma vida digna, porque sempre deixando um rastro de algum erro. Porque quando você entende, eu vou virar santão, eu não vou errar nunca mais. Não, você vai cometer, vai acontecer, claro que vai. Tem dia que acontece. Mas você, no momento que acontecer, no mesmo instante, você pode ter certeza que aquilo você não faz mais. É verdade, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com uma única oferta, Ele nos tirou da maldição da lei e nos colocou no reino do seu amor, nos tornando justos. Ele tomou o nosso lugar, sofreu o castigo que seria para nós. Ele falou, não, eu faço. Sem ressurreição não há cristianismo. Sem ressurreição não há cristianismo. Não há cristianismo, é verdade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 ao versículo 20. Capítulo 15, do 17 ao 20. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecerás nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se você não consegue entender a ressurreição, é vã a sua fé. E aqueles que já dormiram, acabou então para eles? Não vamos encontrá-lo mais na glória? E o versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, você precisa crer nisso. Mas tem gente que, não, que nada, Cristo é apenas mais um na multidão. Não, não é mais um. Ele é o Filho de Deus. Amém. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Amém. Ele deu a sua vida para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele nos salvou e nos regenerou. Amém. Às vezes eu olho para o que eu fazia e eu fico pensando, será que eu conseguiria? Não.
Hoje eu não consigo mais ficar nem em lugar muito movimentado. Antigamente, quando eu era mais novo, até negócio de equipe de som eu tinha, gostava do barulho. Hoje em dia, então são pequenas coisas que você faz. Como eu fazia e hoje eu não faço? Então, por quê? Porque ele nos regenerou. Jó capítulo 19, versículo 25. Jó capítulo 19, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, você tem essa convicção? O meu Redentor vive. E agora, ele habita em nós. Ele faz parte da nossa vida. Ele habita em mim, ele habita em você. O pecado, ele gera a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o que? É a vida eterna. E foi isso que ele nos deu, vida eterna. Vida eterna. É um dom gratuito. Vai falar, não é assim não, pastor. Ué, então o sacrifício foi tolo. Sabe? Eu fico imaginando, eu sempre fico assim pensando, ele deve olhar lá para você e falar, puxa, tudo que eu fiz foi em vão. Eu dei a minha vida para nada, porque estava fazendo tudo do mesmo jeito. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Aí você fala assim, mas como? Você é avisado, você é exortado. Eu conheci um rapaz, não sei se está vivo ainda, já tem muitos anos, e um dia eu falei isso para ele: rapaz, você arrisca a sua vida por besteira. Ele contava para a gente, ele era motorista lá em Paulo de Fandem, e ele dizia, toda vez que eu estou na linha vermelha, que eu vejo que tem tiroteio, eu treco em cima do muro para ficar olhando. Por que eu estou te mostrando isso como ilustração? É a mesma coisa. Você está no pecado, está em cima do muro olhando, eu não, lembra de Sansão? Comigo nada acontece. Eu sou imune. Eu não vou. Mas não brinca. Não brinca. Porque ele trepava no muro. Mas numa hora dessa, vem uma balachada e pega ele. Sansão brincou, mas apareceu uma Dalila da vida dele. Dançou. Não brinca. Não brinca. Com pecado não se brinca. Eu, durante o trabalho, já há muitos anos, sempre trabalhei com muitas pessoas. E eu criei um jargão para a minha vida. Eu sempre digo isso. Para mim, foi uma forma de eu também me precaver. Quando vi alguma coisa, a minha família. Eu sempre boto minha família em primeiro lugar. E a minha esposa, ao contrário, que eu tenho de arrancar o pescoço. Não nada disso, brincadeira. Mas a minha família. Então, crie sempre para você algo, para você mesmo, é para você. O sacrifício maior ele fez, foi a vida eterna. Agora você viva digno, seja correto, faça jus a esse sacrifício que ele fez por você. É só isso que você tem que fazer jus, para você poder viver uma vida de paz. Hebreus capítulo 9, versículo 18 ao versículo 22. Não, eu acho que... Deixa eu ver, eu acho que me enrolei um pouquinho, peraí. Versículo 9, 18 a 22, vamos lá. Sim. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo,
tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Versículo 21. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há cancelamento. Remissão é cancelamento de todo julgamento. Não há fim da punição. Né? Sem remissão, a dívida continua lá, mas com a remissão você está livre da dívida. Aí o Senhor vem agora, não é mais aquele sangue que Moisés aspergiu, é o sangue dele, é o sangue da nova aliança, é um pacto de maiores e superiores promessas. A palavra remissão significa uma libertação do cativeiro, sabe? Quando você vivia morto em delito e pecado, você estava cativo do pecado. Você confessa a Cristo, agora há uma remissão na sua vida, você está livre do pecado. Você está livre daquela prisão. Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados e essa é a base da nossa fé. Eu costumo dizer que a nossa vida ela começa na cruz. Quando você pensar em fazer alguma coisa errada, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai acender a luzinha vermelha e vai dizer assim, ó: o pecado já é da sua porta. Aí você olha para a cruz. Caim não estava nem aí, né? Foi avisado, não estava nem aí. Estava cantando, tô nem aí. Mas para você eu te digo isso, se você olha para a cruz, vê o sacrifício que ele fez para que você hoje tenha vida e vida em abundância. Não cometa esse erro. A ressurreição de Cristo mudou a nossa natureza e transformou o nosso ser. Sem sacrifício, o seu sacrifício, perdão, nos trouxe reconciliação e paz com Deus. Nós vimos lá, 1 Coríntios 15:4, ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Nem a morte segurou ele. Ele venceu a morte. Ele consumou a obra. João capítulo 19:30. Vamos caminhando aí para concluir já a nossa mensagem. João 19:30. Diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça em Deus. Aí parou aqui? Não, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. O pessoal olha, tá vendo? Mas ele ressuscitou. Portanto, permaneça no Senhor. Amém. Dê frutos. Amém. Pois essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É que nós permaneçamos nele e venhamos a dar frutos. Dê frutos. Talvez você aí que está me ouvindo por rede social já não queira nem fazer mais nada. Já fiz muito, não fez não. Você não fez nada ainda. Você olha para a cruz e vê o sacrifício que ele fez por você, para você hoje ficar prostrado aí num sofá, dizendo: eu não vou fazer mais nada. Levanta, ergue a tua cabeça. Tem muita coisa a ser feita. Tem muitas pessoas que precisam ouvir o teu testemunho. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Tem muitas pessoas que precisam muitas das vezes receber só um abraço seu
para poder entender que Jesus Cristo salva, cura e liberta, que Ele deu a vida para que você hoje tenha vida e vida em abundância. Se você está vivo hoje, é porque Ele tem ainda muita coisa para fazer. Não deixa que os problemas do mundo, que os problemas do dia a dia venham te derrubar, venham te entristecer. Por pior que seja a notícia, levanta a cabeça, porque se você está vivo, é porque Ele quer você de pé. Ele quer fazer coisas grandes e firmes na tua vida. Ele não deu a vida em vão. Ele deu a vida dele para que você tenha vida e vida em abundância. Glória a Deus. E para nós encerrarmos, João capítulo 15, versículo 4. João capítulo 15, versículo 4, diz assim: permanecei em mim. Permaneça no Senhor. Ah, pastor, não aguento mais, eu vou voltar para onde eu vim. Volta não. Volta não, porque você não teve valor lá também. Não te deram valor, mas aqui você tem valor. Você tem valor. A palavra de Deus diz que você tem valor. Você é especial, né? Você é sacerdócio real, você é nação santa, amém. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Você não é qualquer pessoa, tá? Você não é cavalo. Você não precisa ficar se lambuzando com sangue, porque o sangue dele foi derramado sobre a tua vida. Aleluia. Você é lavado e remido, você é lavado e remido no sangue de Cristo. Amém. Versículo 4, vamos continuar. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira. Permaneça em Cristo e dê frutos. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permaneça ao tronco que é Cristo. Permaneça firme. Você é só um ramo. Dê frutos. Dê frutos. Você já viu a árvore? A árvore ela cresce e ela dá ramos. Mas quem dá fruto é o ramo. Só a jabuticaba, né? Que dá fruto agarradinho no próprio tronco. É a única. Mas a maioria... Vai lá, pé de laranja. A gente ainda fala assim, ah, tá carregadinho, porque os ramos estão lá, cheios de fruto. Não sei, jamelão. Jamelão não. Jamelão naquele roxinho? Ou não. Jamelão tá meio pendurado lá. Entendeu? Então acho que é só jabuticaba mesmo. As árvores estão lá. Olha que pé de tangerina carregado, coisa linda. Você olha, tá lá. O tronco é Jesus. Amém. Você é o ramo. Amém. Dê fruto, ramo. Amém. Dê fruto. Dê fruto. Amém. Levanta a tua cabeça. Amém. Te coloca de pé. O Senhor é contigo. Amém. Ele está te chamando. Ele está te chamando para um novo tempo. Amém. Prossiga para o alto que produz salvação. Vamos colocar de pé. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Não. Você está se sentindo derrotado? Glória a Deus, Levanta a sua cabeça. Coloca de pé. Prossiga para o alto que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Estamos recebendo hoje a visita do Bispo Marcos, da Bispa Cleide. Amém. E eu quero chamar o Bispo Marcos aqui na frente para estar interpretando a bênção apostólica. Glórias a Deus. Amém. Prazer tê-lo aqui conosco. Amém. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, nos alimentando da tua palavra, Senhor, Sim, Jesus. porque tu és vida, e vida em abundância. Amém. Glórias a Que a Deus. graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo Aleluia. seja com todos nós hoje, para todo sempre. Amém. E a igreja mais feliz dessa terra, diga Amém. Glória a Deus. Estamos um povo feliz. Amém. É isso aí, né? Amém. Estamos felizes por você.
tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é importante, viu? Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem valor. tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos.